Você com certeza já viu essa máscara. Mesmo que nunca tenha assistido nenhum filme de Pânico, você já se deparou com alguma fantasia em um Halloween, foi impactado por algum meme ou alguma representação visual do Ghostface. Isso não é por acaso. Pânico tornou essa máscara um símbolo, um sucesso absoluto, que revolucionou o gênero nos anos 90 e se tornou uma das maiores e melhores franquias de terror da história do cinema. Eu sou Lelo, esse é o Ingresso Paralelo e hoje vamos falar sobre por que Pânico fez tanto sucesso e por que marcou tanto uma geração. Mas para entender um pouco disso, a gente precisa voltar mais de 30 anos para a década de 90. O terror já tinha vivido seu auge nos anos 80 com os slashers. Franquias como Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo criaram ícones, Mike Myers, Jason e Freddy Krueger. Mas também criaram repetição, sequências atrás de sequência, mesmas regras, mesmos sustos. O público já não tinha mais medo, ele já sabia o filme antes dele começar. O terror precisava de uma nova linguagem, e essa nova linguagem teria um responsável, um dos maiores diretores de terror da história do cinema, o genial Wes Craven. Nos anos 70 trouxe Quadrilha de Sádicos, nos anos 80 dirigiu A Hora do Pesadelo com a criação do icônico Freddy Krueger, e nos anos 90 já tinha dirigido As Criaturas Atrás das Paredes. Craven não era só um diretor de terror, ele era alguém que entendia muito bem o que estava fazendo. Com uma vasta experiência, ele sabia exatamente o que deixava o público desconfortável. E mais importante, ele sabia quando o gênero precisava mudar. E do outro lado da criação de Pânico temos o roteiro de Kevin Williams, um roteirista jovem, praticamente desconhecido na época, inspirado pelo caso real que viu em um documentário sobre Danny Rolling, um serial killer que matou 5 estudantes em agosto de 1990. E ficou conhecido como o Estripador de Gainesville. O interessante desse roteiro é que ele não era sobre um assassino, eram sobre pessoas que cresceram assistindo filmes de terror e começaram a viver dentro de um. O filme começa com Drew Barrymore. Ela era uma estrela consolidada, não só por ET o extraterrestre, mas por toda a imagem pública dela nos anos 90. Inclusive, ela ajudou a produzir o filme. Ou seja, ela não tá ali por acaso, ela tá ali pra enganar você. O marketing vendia ela como protagonista, no trailer, no pôster, e o filme usa isso contra o público. A sequência inicial de Pânico é uma das mais icônicas do cinema de terror. A cena começa de forma tranquila. Casey está sozinha em casa, preparando pipoca e conversando ao telefone. A ligação parece casual, mas o desconhecido começa a fazer perguntas estranhas sobre filmes de terror. Aos poucos, a conversa fica ameaçadora. Ele revela que está observando a casa, transformando a curiosidade inicial em puro medo. O homem então impõe um jogo. Casey precisa responder perguntas sobre terror para manter o namorado dela vivo. Em Pânico, ela tenta ganhar tempo, mas erra. E a situação sai do controle. O assassino, usando a identidade de Ghostface, mostrando que está realmente ali. A tensão explode. Casey corre, grita, tenta escapar pela casa e pelo quintal, enquanto percebe que não há saída. A cena termina de forma brutal e impactante, estabelecendo o tom do filme. Suspense crescente, sensação de vulnerabilidade e a ideia de que qualquer personagem pode morrer. Diferente de outros slashers, aqui o assassino não é conhecido. Em Halloween você sabe que é o Michael Myers, em Sexta-feira 13 você espera o Jason. Aqui pode ser qualquer um. Pânico mistura duas coisas, o slasher, onde o assassino persegue as vítimas, e o gênero de whodunit, histórias que trazem o mistério de quem fez isso, e uma estrutura que busca desvendar o seu assassino no decorrer da narrativa. Isso muda completamente a dinâmica, porque isso transforma o espectador em participante. Você não só assiste e se assusta, você investiga. O personagem Randy praticamente vira a voz do público. Ele explica as regras de filme de terror, enquanto o filme repete e quebra elas. As regras não são só piada, elas funcionam como construção de tensão. Quando o personagem diz, não diga eu já volto, o filme cria expectativa para alguém dizer isso. O filme brinca com antecipação, te faz esperar pelo clichê, para depois cumprir ou quebrar com isso. Normalmente, filmes de terror estabelecem um cenário de personagens que não conhecem sobre terror. Nunca assistiram nenhum filme, não sabem o conceito de zumbi, de vampiro ou qualquer coisa sobrenatural. Pânico é um filme autoconsciente, sobre pessoas que assistem filmes dentro de um filme de terror. Ele não esconde os clichês. Ele aponta pra eles. E mesmo assim funciona, porque o medo não vem da surpresa, vem da expectativa. Diferente de outros vilões, Ghostface não é uma figura fixa. Ele é uma identidade. Qualquer um pode estar por trás da máscara. E apesar da máscara lembrar diretamente o quadro Grito, ela foi encontrada por acaso na busca por sets de filmagem. Ghostface é só uma máscara. Ela não tem personalidade, porque o medo não é da figura, é de quem está por trás dela. Durante a produção do filme, o roteiro se mantinha protegido. Nem os atores sabiam quem seria realmente o assassino. Isso manteve as reações bem mais naturais e ajudou o filme a sustentar um mistério até o final. O filme original se chama Scream, mas quase se chamou Scary Movie, tudo que foi usado depois pela paródia Todo Mundo em Pânico, que potencializou muito em nossa memória as referências visuais e narrativas da obra original.
Em 1996, o sucesso foi enorme, impactou uma geração inteira e ganhou uma sequência no ano seguinte. Pânico 2 começa a era das sequências. Aqui o terror já virou uma franquia. Mais mortes, mais escala, menos originalidade. O filme também sabe e fala sobre isso. Um pouco depois, em 2000, Pânico 3 comenta sobre Hollywood. Agora, o alvo de comentários e crítica é a própria indústria. O terror virou produto. Começa a perder um pouco da identidade junto com isso. Talvez por isso que ficou 11 anos até a próxima continuação. O ócio criativo fez bem a franquia. Se no gênero do terror durante os anos 2000 nós vimos diversos remakes de filmes anteriores, como Massacre da Serra Elétrica, Madrugada dos Mortos, Horror em Amityville, Casa de Cera, Halloween, agora nós temos algumas ideias que começam a florescer, tornando viável Pânico 4 em 2011, falando sobre reboots, remakes, sobre o terror tentando se atualizar, mas ainda tão dependente do passado. Pânico 4 é irônico e funciona. Depois disso, ficamos mais alguns anos sem novos episódios da franquia. Porém, uma nova tendência nasceu, e Pânico volta para comentar sobre ela. Entre 2011 e 2022, vemos nascer um novo estilo, o terror com uma continuidade reimaginada. O Ripple normalmente ignora as sequências antigas problemáticas, retoma personagens clássicos mais velhos e introduz um novo elenco jovem. Temos exemplos como Halloween de 2018, Massacre da Serra Elétrica de 2022, Candyman de 2021 e Hellraiser também de 2022. A franquia Pânico retorna apenas em 2022, após a morte do seu diretor e criador em 2015, Wes Craven. A franquia estava dormindo até que retorna, trazendo exatamente essa mistura de reboot com continuação. O terror com elementos de nostalgia, personagens antigos, validando e interagindo com personagens novos. O filme foi bem recebido, trouxe um grande frescor à franquia e levantou a pergunta: Pânico seria a única franquia de terror sem nenhum filme ruim? Possivelmente uma das únicas, pelo menos. O sucesso fez com que Pânico 6 fosse lançado logo no ano seguinte, com uma escalada de violência. Tudo maior, mais intenso, porque se o público já viu de tudo, você precisa chocar de alguma forma. Pânico 6 dividiu um pouco de opiniões, mas ainda assim poderia-se dizer que manteve a franquia sem nenhum filme ruim. Pelo menos até agora. E aí que chega o novo Pânico. E pela primeira vez, ele parece não entender mais sobre o próprio gênero. Antes de falar do filme, a gente precisa falar sobre o que aconteceu fora dele. A Melissa Barrera, que era a protagonista da nova fase da franquia, foi demitida do projeto. Isso aconteceu depois de publicações dela nas redes sociais sobre a guerra em Gaza. Ela demonstrou apoio à Palestina e criticou o governo de Israel. As falas foram interpretadas como controversas pelo estúdio e a decisão foi pelo desligamento imediato. Isso não é um detalhe pequeno. A personagem dela, Sam, era o centro narrativo dos dois filmes anteriores, ou seja, o roteiro inteiro do novo filme girava em torno dela. Quando ela sai, o filme perdeu a sua base. Pouco tempo depois, Jenna Ortega também deixa o projeto, oficialmente por conflitos de agenda. Mas relatos indicam que, em solidariedade, Ortega deixou a produção, citando que o projeto estava desmoronando e reafirmando sua amizade com a colega, descrevendo-a como boa pessoa. Aí o problema fica ainda maior: as duas protagonistas da nova geração fora do filme. E se o plano era continuar a história iniciada em Pânico 5 e Pânico 6, o roteiro original deixou de fazer sentido. Se a narrativa era centrada nas irmãs Carpenter, sem elas não existe continuidade. Isso obrigou o estúdio a tomar uma decisão difícil: ou cancela o projeto, ou reescreve tudo. O caminho escolhido foi recomeçar. O roteiro passou por mudanças profundas, abandonou o arco principal da nova geração, isso gerando histórias menos coesas, decisões apressadas e uma falta de direção clara. O filme deixa de ser planejado e passou a ser remendado. O filme sofreu adiamentos, mudanças de equipe, ajustes de produção, um novo roteiro, e o filme entrando nesse tipo de ciclo dificilmente vai sair ilesa, porque cada mudança não resolveu o problema anterior, só criou um novo. E chegou em 2026. Ele não parece uma continuação, nem um recomeço. Parece um projeto sem identidade. Pânico sempre teve controle sobre o gênero, sobre a narrativa, sobre as expectativas que ele ia gerar. E esse filme nasce do oposto, nasceu do improviso. Talvez por isso, pela primeira vez, o maior problema não é o assassino, é a falta de direção. Quando a motivação não te convence, o mistério deixa de existir. Não tem mistério, não tem pânico. O Pânico, ele nasceu como uma resposta ao terror, virou referência, virou um ícone. Depois virou tudo aquilo que ele criticava. Vai ver uma ideia original se perder com o tempo. Pânico 7 tem um roteiro ruim, a pior motivação de qualquer Ghostface da franquia, com uma revelação
ridícula. Sério, é deprimente ver aonde a franquia chegou. O sucesso de Pânico se deve muito à inteligência, a como ele entendia o público, o seu gênero, e principalmente porque ele sabia se reinventar, trazer novas tendências para o terror. Quando ele parou de fazer isso, ele virou exatamente aquilo que ele criticava. Apesar do gosto amargo no último capítulo, isso não apaga o que Pânico construiu, e merece ser visto por todo fã do gênero. Uma franquia que não só espelhou e moldou o terror no cinema, mas revolucionou ao longo de 3 décadas, e se tornou um símbolo. Se você chegou até aqui, comenta o que você acha de Pânico, deixa o seu like, e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado e até logo.